Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Marcos Menezes da Assembleia de Deus, Ministério Manancial, localizada na cidade de Sumaré, no Jardim Denadai. Eu quero nesta noite estar compartilhando com os amados irmãos uma mensagem da Palavra de Deus, a qual se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 14 em diante, que nos diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu o espírito e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Palavra gloriosa que o Senhor tem nos dado nesta noite, para que nós possamos meditar, a respeito da cura da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro é um dos milagres que Jesus registrou no livro do Evangelho de Mateus. Esse milagre ele também está registrado no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 42, e Lucas, capítulo 8, versículo 38 e 39. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta quando Jesus a encontrou. Jesus repreendeu a febre e aquela mulher foi imediatamente curada. Presta atenção no que diz esta palavra. A palavra de Deus diz que a sogra de Pedro ela foi imediatamente curada. Jesus ele não fez a obra pela metade. Jesus não... A Bíblia não diz que essa mulher começou a se sentir bem. Não, a Bíblia diz que ela foi imediatamente curada e ela se levantou daquela cama. Então nós vemos que o milagre de Deus na nossa vida, ele é completo e ele é real. E que nós possamos nesta noite entender que Jesus ele ainda continua curando, continua fazendo milagre. Não importa se é uma febre, se é um câncer, se é uma enxaqueca, se é uma diarreia, não importa. Se você crê, Jesus ele tem poder de curar. Como todos os demais milagres de Jesus, a cura da sogra de Pedro serviu de testemunho da autoridade do Senhor. Jesus, como Filho de Deus, durante o seu ministério terreno, Jesus curou doentes, controlou as forças da natureza, expulsou demônios e ressuscitou mortos. Este foi o papel de Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que esses sinais seguirão aos que crerem. Que crerem no quê? Que crerem em Jesus. Que crê que Jesus tem poder de continuar fazendo nas nossas vidas aquilo que ele fez quando ele esteve nessa terra. Que nós possamos nesta noite analisar o que esta palavra tem para nós. O que nós vamos aprender com esta palavra. Quando foi que Jesus curou a sogra de Pedro? A Bíblia diz que Jesus ele foi à casa de Pedro. Ele foi até a casa de Pedro, mas a Bíblia não diz se ele foi lá porque ele tinha amizade com Pedro, ele foi lá porque ele ficou sabendo que a sogra de Pedro estava enferma. A Bíblia não diz. A Bíblia só diz que ele estava em Cafarnaum. Ele estava ali em Cafarnaum e ele se dirigiu à casa de Pedro. Nós sabemos que essa cidade de Cafarnaum, ela ficava na região da Galileia, um local onde ocorre parte importante do ministério terreno de Jesus. Essa região foi onde Jesus mais fez milagre, onde Jesus expulsou demônios, onde Jesus pôde mostrar a sua glória para aquele povo, para aquelas pessoas que ali o acompanhavam. Inclusive a maioria dos discípulos de Jesus era natural
da região da Galileia. Então o Senhor Jesus se identificava muito com a Galileia, sobretudo com a cidade de Cafarnaum, né? Sobretudo com a cidade de Cafarnaum. Por quê? Porque ali ele teve a oportunidade de ver pessoas sedentas. Sedenta do quê? Sedenta da palavra. Pessoas que precisavam ter um encontro real com Deus. Pessoas que precisavam ser tocadas pelo Senhor. E Jesus, quando ele descobriu da sede daquele povo, ele tinha prazer sempre que podia descer a Cafarnaum para poder levar ali paz, para poder levar ali cura, para poder levar até Cafarnaum milagres, né? Que Deus possa nesta noite também estar tendo prazer em nos visitar, que Deus possa através da pessoa do Espírito Santo ter o prazer de visitar a nossa casa, de visitar o nosso lar, e que nós possamos sempre ter a porta aberta da nossa casa para o Senhor, para que Ele possa também fazer milagre no nosso lar, nas nossas vidas, nos nossos corações. Basicamente, os 3 registros bíblicos de cura da sogra de Pedro trazem o mesmo nível de informação. Todos eles omitem o nome da mulher e enfatizam o seu estado de saúde. Mateus é quem traz o relato mais resumido. Ele diz apenas que Jesus chegou à casa do apóstolo Pedro e viu a sogra dele acamada e ardendo em febre. Está lá em Mateus 8, 14, conforme acabamos de ler. Já Marcos e Lucas informam que Jesus foi à casa de Pedro após sair da sinagoga. Possivelmente se tratava da sinagoga da própria cidade de Cafarnaum, né? A Bíblia não fala qual sinagoga que Jesus saiu, mas nós, né, deduzimos que ele estava ali na cidade de Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum. Lucas ainda acrescenta que a febre da sogra de Pedro era muito alta. Isso talvez reflita o seu interesse particular pela medicina, pois de todos os escritores bíblicos, ele é o que mais traz detalhes nesse sentido, né? Nós sabemos que Lucas ele era médico. A Bíblia diz que ele era um médico amado, né? Então é por isso que ele sabia da intensidade desta febre que tinha ou que estava passando a sogra de Pedro, né? E que nós possamos nesta noite entender que não importa o grau da enfermidade, não importa o tipo de enfermidade. O nosso Senhor Jesus, ele tem poder de curar, ele tem poder de fazer milagre nas nossas vidas. Nós precisamos apenas crer. Como a febre é um sintoma sempre associado a algum quadro clínico, muitos comentaristas afirmam que é impossível saber com exatidão o tipo de enfermidade que perturbava a sogra de Pedro, né? Geralmente a pessoa que está com febre é porque ela tem alguma infecção, né? Seja uma infecção na garganta ou em qualquer outra parte do corpo. A febre ela não dá por um acaso, ela não dá sem ter um motivo. Então é por isso que Pedro ele sabia que a situação da sogra dele não era uma situação boa, né? Até porque a febre estava tão alta que ela ficou acamada, né? Quando você está com um pouquinho de febre, não te dá moleza no corpo, não te dá vontade de dormir. Mas quando a febre é muito alta, você acaba sentindo até muito frio, né? Não tem vontade de sair da cama. E a Bíblia diz que aqui a sogra de Pedro, ela estava acamada. Mas quando Jesus chegou, foi o suficiente para que ele, ao pegar na sua mão, aquele toque que ele deu na mão da sogra de Pedro, foi o suficiente para que ela fosse curada. Que nós possamos nesta noite abrir os nossos corações e deixar o Senhor nos tocar, né? Não importa qual a enfermidade que você está passando, não importa qual o problema que você está passando, eu quero te dizer que o nosso Deus, ele continua fazendo milagre. Jesus, ele continua operando maravilha na minha e na sua vida. Então creia nisso, que Jesus pode fazer milagre na sua vida, né? Nós vemos aqui nesta palavra, né, que muitos estudiosos afirmam que o fato da sogra de Pedro ter ficado acamada em sua casa provavelmente deve
deve servir como indicativo de que ela morava com sua filha e genro. Além disso, com base no relato de Marcos, parece que André também morava no mesmo lugar. Marcos ainda informa que naquela ocasião Jesus estava acompanhado de Tiago e João. Né? A Bíblia sempre nos ensina que é bom andarmos em dois. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta, né? Jesus, ele sempre foi esse exemplo para nossas vidas, né, irmãos? Ele nunca andava sozinho, né? E vemos aqui que Tiago e João foram pessoas que seguiam de perto Jesus e aprendeu, né? Aprendeu muito com o Senhor. E mais para frente nós vamos ver como esses homens de Deus, Tiago e João, foram usados pelo Senhor para dar continuidade à obra de Deus. A Bíblia não explica o motivo específico da visita de Jesus à casa de Pedro. Pode ser que ele tenha sido convidado, né, para o almoço, ou tenha ido visitar especificamente a mulher enferma, ou mesmo que tenha ido simplesmente visitar socialmente seus amigos, né? Porque Pedro era amigo de Jesus, Pedro ele era discípulo de Jesus, né? Ele era apóstolo de Jesus. Então Jesus tinha uma certa intimidade, né? Uma certa liberdade de visitar o seu amigo. Mas a Bíblia não explica isso, né? Qual foi o motivo que ele foi visitar, né, a casa de Pedro. Eu quero te dizer, meus amados, não importa o motivo que Jesus venha te visitar neste dia, neste momento, né? O importante é que você abra o seu coração para Ele. O importante é que você dê liberdade para que Ele possa fazer algo na sua vida. Eu creio que se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer grandes obras na sua vida, né? Porque Jesus, Ele é uma pessoa muito responsável. Jesus, Ele é uma pessoa muito educada, né? Ele não vai chegando na sua casa e entrando, né? Jesus, Ele quer que você abra a porta para Ele. Então, meu amado, abra a porta do seu coração nesta noite ou neste dia, para que o Senhor possa entrar no seu coração e fazer uma grande obra na sua vida. Você que está assistindo a este vídeo, você que está ouvindo esta palavra, eu quero te dizer que aquele dia foi o dia da sogra de Pedro. Aquele dia foi o dia que a sogra de Pedro teve a alegria de receber Jesus na sua casa. E hoje é a sua oportunidade. Hoje é o seu dia. Hoje é a oportunidade de você se alegrar com o Senhor. Hoje é a oportunidade de você receber o Senhor na sua casa, no seu coração, no seu trabalho, né? Não importa o lugar que você esteja, o importante é que você abra o seu coração para o Senhor e receba Ele com alegria. Porque eu tenho certeza que quando nós abrimos a nossa porta da nossa casa ou do nosso coração para o Senhor, eu tenho certeza que algo de bom vai acontecer. Porque Jesus sempre trazia algo novo. Jesus sempre trazia paz. Jesus sempre trazia alegria. Jesus sempre trazia cura. Jesus sempre trazia libertação. Jesus sempre trazia um milagre. Então, se você abrir o seu coração neste momento, eu tenho certeza que Jesus vai trazer algo de bom para a sua vida. Então, não perca tempo. Não perca tempo. Abra o seu coração. Assim como Pedro abriu a sua casa para receber o mestre e ele viu o milagre acontecendo na vida da sua sogra, que você também possa abrir o seu coração ou a porta da sua casa para que a sua família, para que os seus amados, né, as pessoas que você ama, as pessoas que estão ao seu redor, também possa ser agraciada pelo poder de Deus neste momento, né? Nós sabemos aqui que a Bíblia não explica porque Jesus foi até lá, mas não importa, né? Não importa o motivo, para nós não interessa por que Jesus foi até lá, por que Jesus teve que ir até lá. O que interessa é que nós sabemos que Jesus foi até lá e fez o milagre, que Jesus foi até lá e curou a sogra de Pedro. Então que você nesta noite ou neste momento que está assistindo esse vídeo, você possa abrir o seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai te visitar.
ele vai fazer milagre na sua casa, ele vai fazer milagre na sua vida, né? Porque Jesus, ele é poderoso, né? É interessante notar que a Bíblia não mostra uma melhora graduada no quadro clínico daquela mulher. Ela não começou a se sentir melhor aos poucos. Ela foi imediatamente curada, né? Jesus, ele repreendeu o mal e aquela febre, ela saiu do corpo daquela mulher, né? Ela saiu do corpo daquela mulher. Meu amado, não importa o que você está sentindo, não importa a situação. Se você falar com o Senhor nesta noite, eu tenho certeza que imediatamente o Senhor vai te ouvir, porque Ele ainda está com seus ouvidos abertos para te ouvir. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, né? Ele não tem nada que impeça Deus de te ouvir. Então abre o seu coração nesta noite, né? Nós podemos aprender nessa passagem bíblica algumas lições importantes com esse milagre de Jesus, né? Em primeiro lugar, com a cura da sogra de Pedro, aprendemos que o Senhor é poderoso para curar, seja qual for a doença, e transformar, seja qual for a situação. Jesus curou a sogra de Pedro, e não apenas ela, né? Nós vemos aqui na continuação da mensagem que no mesmo dia Jesus, ele também curou muitas pessoas que foram até a casa de Pedro, porque sabia que Jesus estava lá. Aonde Jesus estava, as pessoas tinham prazer de ir. Por quê? Porque Jesus dava liberdade, Jesus dava libertação, Jesus dava cura, Jesus dava transformação. E nós vemos aqui que na continuação dessa passagem bíblica, a Bíblia diz que naquele dia, Jesus, ele curou muitas pessoas, né? De todas as sortes de enfermidade. A Bíblia não escreveu aqui, o autor desse livro não escreveu qual eram as enfermidades. Podia ser câncer, podia ser diabetes, podia ser pressão alta, sei lá, qualquer tipo de enfermidade. Jesus curou toda sorte de enfermidade e libertou muitos endemoniados. Pessoas que estavam em processo, que o diabo se apoderou da vida daquelas pessoas e não dava paz para aquelas pessoas. Mas quando essas pessoas se encontrou com Jesus, a Bíblia diz que elas foram libertas, né? Elas foram libertas. Não importava a natureza de suas doenças. Jesus curou todas aquelas pessoas, né? E ainda hoje, Jesus continua curando. Ainda hoje, Jesus continua fazendo milagre. Tem muitas pessoas que acham que Jesus não faz mais milagre, que isso ficou restrito, né, quando ele esteve na terra. Não, meus amados. A palavra de Deus diz que em nome de Jesus, né, em nome de Jesus, você pode chamar um presbítero da igreja quando você está enfermo. Ele vai orar por você, ele vai te ungir com óleo de unção. E a Bíblia diz que o enfermo será curado. Ah, mas se não der tempo de chamar o presbítero, exercita a sua fé. Ore. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo. Ore pelos seus amigos, ore pelos seus parentes. Creia que Jesus vai te usar para ser esse intermediador, para que ele venha através das tuas mãos curar o enfermo. Você vai lá, coloca a mão no enfermo e repreenda a enfermidade em nome de Jesus. Não é no nome de pastor, não é no nome teu, não. No nosso nome não tem poder nenhum. O nome que tem poder é o nome de Jesus. O nome que tem poder de fazer o milagre é o nome de Jesus. A Bíblia diz que os demônios são expulsos no nome de Jesus. Então, meu amado, use essa autoridade, porque a palavra de Deus diz que esses sinais seguirão aos que creres, né? Aos que crerem no nome dele, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, né? E se tocar em alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada. Se você, sem saber, né? Não é sabendo não, né? Porque se a pessoa está sabendo, aí está tentando a Deus. Mas se alguém te der alguma coisa que você não sabe o que tem, e se for algum veneno, você ora, come, bebe, sei lá, e nada vai te acontecer. Sabe por quê? Porque no nome de Jesus, todo mal, toda maldição vai ser desfeita. Em segundo lugar, nós aprendemos que os crentes também ficam doentes, né?
Pedro e seu irmão André eram dois apóstolos de Jesus, né? E mesmo assim a enfermidade chegou dentro da casa dele. Então não vem com esse negócio de dizer porque é crente não pode ter problema, não pode ter enfermidade, não pode passar luta, porque não está escrito isso na Bíblia, né? As doenças, as enfermidades, os problemas nas nossas vidas são para testar a nossa fé, são para ver como nós estamos realmente confiando, se nós estamos confiando na nossa capacidade física, se nós estamos confiando no nosso dinheiro, se nós estamos confiando nos nossos bens materiais, ou se a nossa fé está depositada no Senhor. Então nós vemos aqui que a sogra de Pedro estava dentro da casa de Pedro, um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus, mas não evitou dela ficar doente. Então vamos aprender isso nesta noite. Vamos aprender isso neste momento. Se você está passando por algum problema, está passando por alguma luta, não se preocupe. Isso não é para a sua derrota. Isso é simplesmente para você entender que ainda há um Deus que está no controle de todas as coisas e que Ele tem poder para poder entrar com a providência na sua vida, né? Que Deus possa te abençoar nesta noite e que você possa crer que Ele tem um milagre para a sua vida, né? Nós aprendemos aqui em terceiro lugar que a cura da sogra de Pedro é de todos os demais milagres realizados por Jesus e nos ensina que, de fato, Ele é aquele que se cumpre as Escrituras. Ele é aquele que verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, né? Está lá em Isaías 53, versículo 4. Né? A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, meu amado, você nesta noite tem a oportunidade de se colocar na presença do Senhor e deixar o Espírito Santo de Deus abençoar a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele tem poder. Ele tem poder, não importa a situação que você está passando, não importa o problema que você está passando. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus ele tem poder para fazer maravilha na sua vida. Ele tem poder nesta noite para curar a sua enfermidade. Ele tem poder nesta noite para poder entrar nessa situação que você está passando e restaurar a sua vida. Então, meu amado, nesta noite, deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor agir na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é aquele que ainda cura. Ele é aquele que resolve problema. Ele é aquele que ainda faz milagre. Conforme disse aqui no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17. Então, meu amado, creia no Senhor. Creia que o Senhor tem poder. Oremos ao Senhor nesta noite. Soberano Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra, Pai. Eu não sei, Senhor, o que esta pessoa que está nos ouvindo através desse vídeo está passando, Pai. Qual é a situação que ela está passando? Eu só sei, meu Deus, que o Senhor é o Deus da cura, que o Senhor ainda cura a enfermidade, que o Senhor ainda resolve problema, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha entrar com a solução na vida deste irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga que está ouvindo, Senhor, essa pregação, essa mensagem da parte do Teu Espírito Santo. Que eles sejam tocados, Pai, que a Tua glória se manifeste na vida dos Teus filhos e que o Teu nome seja glorificado, Pai, na vida de cada um. Pai, eu oro nesta noite, Pai, pelo nosso país, pela nossa nação, Pai. Eu repreendo nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda manifestação, Senhor, deste vírus, Senhor, que tem atacado o país, tem atacado o mundo, Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, repreender, Senhor. Que este vírus, Senhor, não venha, Senhor, crescer no nosso país, mas que ele venha diminuir a cada dia, Pai. Que aqueles que estão, Senhor, fazendo estatística, Senhor, não venha entender o que o Senhor fez nesse país. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor confunde, Senhor, os sábios
para poder revelar o teu milagre aos pequeninos, Senhor. Que o Senhor venha revelar os teus milagres, Senhor, nas nossas vidas. Que o Senhor venha revelar o teu querer na vida de cada um, Pai, que neste momento ouviu esta pregação, Pai. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Se for cura, que o Senhor venha curar, Pai. Se for problema, Senhor, em alguma área, Senhor, na vida dos teus filhos, seja ela, Senhor, sentimental, Senhor, seja ela matrimonial, seja ela, Senhor, financeira, meu Pai, não importa a área da vida que os teus filhos estão precisando de um milagre, que o Senhor entre com o milagre, Pai, que o Senhor entre com a resposta, Pai, que este coração aflito, Pai, venha ter paz, que esse coração, Senhor, que está temeroso, Pai, possa confiar no Senhor e descansar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por toda a família, Senhor, por todos aqueles que estão, Senhor, reunidos nas suas casas neste momento, que o Senhor venha guardar e venha livrar, Pai, que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor.